Já estamos de volta ao vivo com o nosso Tá Na Hora Maranhão, são 7 horas e mais 25 minutos. Agora a gente passa a bola para o Adalberto Melo, que vai chegando com a resenha. Oi, Adalberto, boa noite para você. Boa noite para todo mundo que nos acompanha no rádio, na TV e na internet também. Estamos juntos mais uma vez. Você do rádio, sempre bem-vindo aí. Como é que tá o trânsito, hein? Não muito bom numa sexta-feira, eu imagino, né? Mas aí você participa com a gente no 2106-9403, manda sua mensagem. A gente vai ter o maior prazer de divulgar qual a cidade que você tá, qual bairro que você se encontra e como é que tá a sua sexta-feira, hein? Manda pra gente aí. Já estão comigo aqui John Coutrin e Ricardo Marques com as principais notícias da política nessa sexta-feira. Vamos lá? Vamos começar? Meu caro John Coutrin, a gente vai começar tirando uma dúvida que surgiu dos bastidores nos últimos dias, né? O comandante do Palácio dos Leões vai ter ou não que demitir o chefe da Casa Civil, hein? Madeira fica, madeira sai. Como é que vai ser, hein, John? Por enquanto, boa noite a todos, Adalberto, por enquanto o Sebastião Madeira ele fica no governo, né? O que acontece? Surgiu aí uma notícia durante a semana de que o governador Carlos Brandão exoneraria o chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira. O que de fato há nessa história toda, não é? O que a gente sabe aqui é que tem, de fato, uma ação tramitando na Justiça, contra a nomeação do chefe da Casa Civil. O processo é de um advogado chamado Marco Antônio de Vicente Júnior, que é da OAB do Distrito Federal. Só lembra esses processos envolvendo Tribunal de Contas, né? Que surgiu uma advogada também, que era de Minas Gerais, não é isso? De fora. E agora aparece esse lá do Distrito Federal. Nessa ação, ele alega que o Madeira está inelegível e que sua nomeação afronta os princípios da legalidade e da moralidade, não é? Além da liminar, ele também pede a anulação de todos os atos da chefia da Casa Civil, não é? Mas o que a gente sabe por enquanto é que não há uma decisão transitada em julgada. O juiz, no caso aqui o juiz o Douglas, o que aconteceu, ele pediu apenas que o advogado prove sua existência, se é cidadão, não é? Se realmente esse advogado existe. Surgiu aí do nada, não é? Nessa ação, mas ainda não há uma decisão transitada e julgada em relação a isso, viu, Adalberto, essa ação que foi pedido, esse pedido aí desse advogado, não é? Porque há um processo de suspensão dos direitos políticos do Sebastião Madeira e por uma lei estadual ele não poderia, portanto, ocupar um cargo no governo, sobretudo de secretário, mas ainda não transitou e julgou ainda na Justiça. Vamos em frente com o nosso Tá Na Hora. Você mandando mensagem no nosso WhatsApp. Obrigado você que participa sempre com a gente. Antônio Tenendo, bairro Paranã 4. Boa noite, Adalberto, aqui de Imperatriz, acompanhando a programação aqui com vocês. Tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Olimar Neres. Obrigado, Olimar, pela sua participação aqui pelo nosso WhatsApp, viu? Boa noite, amigos, acompanhando com a gente aqui. Me responda, o tarifaço é bom para nós, brasileiros? A gente vai falar sobre esse assunto já já. Quem está perguntando... acho que é uma senhora aqui pela foto, mas a gente não identificou aqui. Socorro Frota, do Quatrac, está acompanhando a nossa programação. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o tarifaço, inclusive trazendo informações atualizadas sobre o assunto, tá bom? Meu caro Ricardo Marques, o movimento que pode tirar o governador do comando do PSB já virou aí pauta nacional, a gente viu, né? Essas negociações também passam pelo alto comando do Partido dos Trabalhadores, Ricardo? Pois é, Adalberto, inicialmente boa noite, Adalberto, boa noite, John, boa noite, Olavo, boa noite a todos. Passam sim, viu, Adalberto? Essa é uma novela que ela é tensa, é nebulosa, mas ela não se resume a um só capítulo e nem se decide fácil, né? Então passa sim pelo alto comando do PT, né? Necessariamente passa pelo Lula, né? O Lula entrou aí, né, nesse circuito, ficou para a próxima semana. O governador Carlos Brandão teve uma reunião com o prefeito do Recife, o João Campos, que hoje é o presidente nacional do PSB. O João Campos informou ao governador a intenção, né, de tirar-lhe o comando do PSB aqui no estado, mas o governador apresentou uma nominata de candidatos com muita viabilidade eleitoral à Câmara dos Deputados. Hoje os partidos, eles estão focados, sobretudo, na
no Congresso, né? Câmara e Senado. A esquerda, mais ainda no Senado, né? Porque outro dia o ex-presidente Bolsonaro disse que não precisa ser eleito presidente, ele só precisa ter a maioria no Senado. O que isso quer dizer? Quer dizer que por lá mudanças significativas, né, na estrutura, mudanças, convenhamos, legais. O Senado tem essa prerrogativa de impeachment ministro, né, o tal da anistia proposta aí pelos bolsonaristas seria uma possibilidade real com a maioria no Senado. E o Brandão apresentou uma nominata que não foi divulgada, essa nominata. São nomes com muita possibilidade de eleição, de fazer aí uma representatividade muito forte do Maranhão através do PSB lá na Câmara dos Deputados. Isso segurou um pouco o ímpeto do João Campos, né, que já estava apalavrado com a senadora Ana Paula Lobato. Semana passada, o deputado Otelino confirmou as tratativas, né? Inclusive no rádio aqui. No rádio, aqui para nós aqui foi. Ele confirmou no expediente final da difusora News FM que as tratativas de fato estavam acontecendo, mas que não estava fechado ainda. E de fato não está fechado, mas existe esse movimento. Agora marcou-se um novo encontro na próxima semana e o presidente Lula deve participar, ele pessoalmente deve buscar intervir nessa composição, porque interessa, né? O Maranhão hoje é um dos principais, se não o principal reduto eleitoral do lulismo, né? E o Lula vai tentar, de todas as formas, manter a base unida, a base que está aqui dividida, né? Dividida aí uma ala dos chamados remanescentes do dinismo e o brandonismo, que é o grupo liderado hoje pelo governador Carlos Brandão. É difícil equacionar? Mas não é impossível, né? Política, quando se quer, tudo se resolve. É verdade, bem lembrado. São 19 horas mais 32 minutos, você está ao vivo com a gente no rádio, na TV e na internet, no primeiro programa multiplataformas do nosso estado. Joalete, boa noite, meus amigos, acompanhando aqui, dá um alô pro pessoal em Cedral acompanhando a nossa programação, tá legal, o pessoal em Cedral recebendo um abraço de toda a nossa equipe, bancada mais top da TV. Hoje celebramos a força, a beleza e a resiliência das mulheres negras, é verdade. Mulheres que lutam, resistem e transformam, mulheres que são líderes, artistas, cientistas e muito mais. A todas, mães, avós, irmãs, amigas, nosso respeito e admiração. Feliz Dia Internacional da Mulher Negra. É a subtenente Ana Paula, muito bem lembrado, obrigado pela lembrança. A gente, inclusive, hoje, na nossa programação, trouxe entrevistas desde o começo da manhã do Bom Dia, falando sobre essa temática e sobre as atividades que estão acontecendo nesse exato momento aqui em São Luís e em outras partes do estado referentes a essa data. Tá? Inclusive, nesse momento lá na Praia Grande está acontecendo uma mobilização promovida pela Prefeitura de São Luís, exatamente por conta desse dia internacional. Obrigado, viu, subtenente Ana Paula, pela mensagem. Pessoal ligado com a gente, acompanhando a nossa programação, já tem gente comentando aqui, o tarifaço só vai sobrar para os pobres, a inflação vai subir. Osimar Silva, do João Paulo, participando com a gente aqui, mandando mensagem também. O pessoal acompanhando a gente aqui, ligado com a gente, o Francisco Costa está ligado com a gente também, acompanhando a nossa programação. Vamos girando com a notícia? Olha só, o Partido dos Trabalhadores já tem se posicionado, meu caro John Contri, sobre a questão do camarão? O que a gente sabe, a gente houve uma reunião, Adalberto e Ricardo, da direção nacional do partido, do PT, o presidente eleito do PT, o Edinho Silva, com os representantes do PT do Maranhão. Entre eles, o presidente reeleito aqui do Maranhão, do PT, o Francimar, o Washington Oliveira, a própria Criciele, foram os nomes que foram aqui do PT Maranhão se reunir com o PT nacional, com o presidente nacional Edinho Silva. A informação que se tem é de que o Edinho reafirmou ali que o PT pretende ter um projeto de fortalecimento no Maranhão e que seria interessante lançar uma candidatura majoritária. E ele falou, obviamente, de um pré-candidato já posto, que é o Felipe Camarão, vice-governador do Maranhão, e que é o pré-candidato do partido, o pré-candidato do PT ao governo do estado. Ele falou sobre isso, né, que é importante o PT se fortalecer, se unir no estado do Maranhão, tratou sobre isso com eles.
que há esse projeto, né, do PT lançar um candidato no Estado, que tem um acordo que foi feito na eleição passada, que envolveu o próprio Flávio Dino, o governador Carlos Brandão, né, que o PT fez parte da chapa, que indicou o vice Camarão, que nessa eleição o PT encabeçaria essa chapa com o próprio Camarão, que ainda está governador, mas assim, que foi batido o martelo, que foi, digo assim, não, tem que ser assim, já está tudo certo também, não é dessa forma. Porque é importante dizer que o próprio Francimar e o Washington trataram de dizer que não se comentou sobre esse assunto. Obviamente, que foi comentado sim, que foi tratado a pauta da eleição do Maranhão. Que, outros assuntos atinentes ao PT, né, do Estado, tudo bem, mas dizer que não foi tratado sobre candidaturas do Maranhão, do PT, de alianças, não é? Isso aí também não converge, não é? Na verdade, a gente sabe hoje que na direção nacional do PT há um movimento pró-Camarão, o próprio Edinho, não é? A própria Gleisi Hoffmann, eles pretendem aí fortalecer o nome do Camarão. O Lula, ele também veio aqui no Maranhão, elogiou o Camarão, mas também não disse que não vai impor, né? Tem que ser o Camarão. Ele está tentando, como o Ricardo falou, que haja uma unidade, não é? Pode haver o PT, o próprio Francimar falou lá no evento do partido que o PT vai defender o Camarão, que é o que a companheirada, né? Que é o que o partido quer no Estado, a maioria dos filiados defende o nome do Camarão. Mas a gente sabe, Adalberto e Ricardo, que essas coisas se resolvem lá em Brasília, né? Nacionalmente. Essas costuras são feitas lá em Brasília. E aí, dependendo do que vai acontecer quando o Lula conversar, chamar todo mundo para unificar, dependendo disso, se vai ter união ou se não vai ter união. Hoje a gente tem visto aí uma formação de um enquadramento de esquerda, né? De uma frente de esquerda com o próprio PT. Se o PSB de fato ficar com a Ana Paula também, iria, o próprio PCdoB lançaria uma candidatura e poderia ser do Camarão. Mas o governador Carlos Brandão tem dito que é aliado do Lula, que vai apoiar o Lula, não é? Mas se houver essa frente de esquerda com outra candidatura, a tendência do próprio governador Carlos Brandão é buscar um outro partido e se aproximar mais ainda do centro. Ele já tem o apoio aí da federação, né, União Brasil e PP, e pode, portanto, se aproximar de outros partidos de centro, até de centro-direita, né? Mas isso ainda vai ser definido mais para frente. Mas esse assunto do Maranhão e esse assunto do PT e do Camarão, obviamente que está sendo discutido lá na direção nacional. Vamos que vamos. Você ligado com a gente, mandando mensagem no nosso WhatsApp 21069403. Boa noite, essa é a melhor bancada resenha política do Maranhão, mas do Brasil. Olha, rapaz, Zé Wilson do bairro de Aracati. Zé Wilson, obrigado pelo tanto carinho, viu? Boa noite, bancada, acompanhando aqui, ligado na programação, seu Marco Aurélio. Obrigado, Marco Aurélio, pela participação. Você ligado com a gente, é o Marco de Imperatriz. Marco Aurélio ligado com a gente em Imperatriz. Ligado com a gente aqui na nossa programação. Deixa eu ver aqui quem é. Eduardo, obrigado, Eduardo, pela sua participação. Está falando aqui sobre a questão dos aposentados, né? Falando dos números. Aliás, o Maranhão lidera até agora, né, Ricardo? Eu vi vocês falando no rádio, inclusive, em relação ao número de pessoas que até agora estão pedindo o retorno, né, do dinheiro que foi tirado indevidamente dos aposentados. Você tem os números aí? O ressarcimento, né? O ressarcimento, o número do Maranhão é bastante expressivo. São mais de 43 mil aposentados e pensionistas do Maranhão. No Brasil todo, cerca de 1 milhão, né? Até agora, 1 milhão. Mas isso claro que vai aumentar, né? E infelizmente a gente sabe que muita gente também vai acabar ficando de fora, porque nem todo mundo tem essa informação, né? De que, primeiro, tem gente que nem sabe que houve desconto. E segundo, para pedir o reembolso, então, o ressarcimento, mais complicado ainda, né? A gente não costuma olhar, isso é uma falha nossa. A gente não costuma olhar com atenção o nosso extrato bancário. Verdade. Pega o extrato bancário, tem lá uma tarifazinha, é coisa pouca. É R$3 aqui, 5 ali, R$1 e tal. Mas se você somar o universo de pessoas muita coisa. Que esses caras tomam de R$1 de um, R$1 do outro, dá milhões, cara, né? Pode olhar, olha aí você, ouvinte, telespectador. Depois você olha, não vai deixar de assistir a gente não, depois você olha. O seu extrato aí que você vai ver que deve ter uma ou outra tarifinha lá colocada no meio.
Para encerrar, Diogo Coutrin, quem está buscando apoio pelo Estado é o ministro dos Esportes, que já foi até anunciado como possível candidato em chapa majoritária, Diogo? O Fufuca recebeu apoio recente de 2 prefeitos. Prefeito de São João do Patos, doutor Alexandre, e a prefeita de Buriti Bravo, Luciana Leocádio. Essa que está na foto, Luciana Leocádio. E o primeiro foi o de São João dos Passos, doutor Alexandre, né? Então, esses 2 prefeitos anunciaram apoio ao Fufuca, né? O Fufuca que tem conseguido aí reunir um grupo considerável de prefeitos no seu projeto de senador. Ele que é da federação, né? A gente lembra daquela história, semana passada, do Rueda, que é o presidente nacional do partido, que veio aqui dizendo que a federação vai ter que ter 2 candidatos a senador, mas o que a gente vê que mais tem viabilidade no momento pela federação é o próprio Fufuca, porque já tem um grupo, não é? O Pedro Lucas também é um nome muito viável, um nome leve, mas se for mesmo candidato a senador, vai ter que começar de agora, né? Apesar dele já ter um grupo de prefeitos, de aliados, mas o Fufuca está mais na frente hoje, porque ele já vem se organizando há mais tempo. Então, assim, hoje ele conseguiu esse apoio de mais 2 nomes e pretende, portanto, aí fortalecer sua candidatura a senador aí pela federação, né, que é a União Progressistas, que é a União Brasil e o PP, Adalberto. Maravilha. Bom final de semana. Segunda-feira é feriado, não teremos aqui a nossa pancada, mas terça-feira todo mundo aqui, por favor. Diogo Coutrin, Ricardo Marques, boa noite. Boa noite. Bom final de semana. Bom final de semana.